Eu queria começar com a gente olhando para esses números da Petrobras. Primeiro, eles realmente vieram em linha com as projeções do mercado? E se sim ou se não, o que nós podemos notar aí de destaque nesse balanço, seja positivo ou negativo? Tá, sobre os números, sim, estavam bastante em linha ao que já se era esperado para o quarto trimestre. Quando a gente pega os principais drivers da empresa, o que norteia o resultado dela, a gente vê que tem uma grande relevância do preço do Brent lá dentro e do preço do câmbio. E aí, quando a gente compara o preço do Brent do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2022, a gente vê uma queda de 12%, que impactou, esse resultado poderia ter sido até melhor se o Brent tivesse mantido próximo de $100 por barril equivalente, né? E o câmbio se manteve bastante estável. A gente pega o câmbio do terceiro TRI, a gente está falando de 5,25, no quarto TRI, 5,26. Então, bem tranquilo, bem em linha trimestre a trimestre. E aí, só para finalizar, o grande gap de comparação está relacionado com 2021 e 2022. Né? 2022 a gente teve o maior lucro histórico da companhia, não só o maior lucro, grande parte das métricas foram um maior valor histórico. Quando a gente pega EBITDA, teve o maior valor histórico, lucro líquido, fluxo de caixa operacional, entre outros. Né? E aí, quando a gente pega e compara esse gap de 2021 para 2022, do preço médio de venda praticado pela empresa, a gente está falando de um crescimento de 43% na receita, enquanto os custos não crescem na mesma proporção, o que faz com que a companhia tenha melhores margens e, com isso, alavanque seus resultados. Então, só dando um resumo aí para o pessoal, mais ou menos essa minha leitura, bastante em linha com o que a gente já estava esperando, dado que a gente estava acompanhando já o preço do Brent bem próximo, né, bem de perto. Legal. E agora a gente falando assim sobre Petrobras, o valor das ações, o investimento em si, né? Tudo que ele envolve, não só o preço, né? Estão dizendo que Petrobras, dado o tamanho do negócio, os investimentos da companhia, o que pratica, é uma companhia barata nesse setor aí de petróleo. Você concorda com essa tese? Sim, realmente ela é uma companhia barata. Quando a gente pega múltiplos, por exemplo, e faz uma comparação, a gente olha que o múltiplo médio desse setor geraria em torno de 6 vezes do lucro, aproximadamente, com as taxas de juros atual. Quando a gente pega a Petrobras especificamente, a gente está vendo uma empresa que está sendo negociada a 1,8 vezes lucro no último ano, né? Um terço, basicamente, da média do mercado. Se a gente fosse fazer um cenário projetado com uma queda nos lucros, dado uma incerteza de qual deve ser a política de preço adotada, etc., mesmo assim a companhia negociaria aí com múltiplo de 3 vezes, o que seria bastante abaixo da média também. Né? Então, sim, a empresa ela é descontada, ela está bastante barata, mas é um barato que acaba por ser justificado pela questão estatal. Né? Diferente de miners, como PetroRio, Petroconcavo, etc., que não tem um risco estatal na sua governança, a Petrobras tem, e por isso ela deve apresentar, e sempre apresentou, e deve continuar apresentando um desconto frente aos seus pares, por isso que justifica o barato. Né? Legal. E a gente viu um balanço que veio em linha com o que o mercado esperava, os dividendos vieram bons. E por que será que as ações caíram fortemente hoje? Foi uma queda de mais de 2%, tanto para as ordinárias quanto para as preferenciais. Você tem alguma ideia? Acho que são dois pontos, tá? O primeiro está relacionado a dividendos, então a Petrobras anunciou aí 2,75 de pagamento de dividendos por ação, daria próximo de um pouquinho mais de 30 bilhões de reais no total distribuídos para os acionistas, né? Porém, a gente viu que existe uma proposta de uma criação de reserva estatutária e que deveria reter parte desses dividendos, né? Isso preocupa um pouco, porque tira aquela certeza do recebimento dos seus dividendos de quanto que você vai receber. Inicialmente, deveria ser algo como que deveria ficar retido, algo como 50 centavos por ação, tá? Que representa aí quase um quarto, um quinto do total distribuído, né? Então, uma parcela bastante relevante. E esse é o primeiro ponto, traz uma certa insegurança.
E o segundo ponto, ao meu ver, é a questão de algumas possíveis discussões acerca do programa de paridade de preço internacional, né? A gente está ouvindo alguns rumores de que ele pode cair, em vez de ele influenciar 100% dos preços dos combustíveis, influenciar 15%, né? Ainda são rumores, não tem nada concreto, mas eu acho que esse tipo de notícia impacta o mercado como um todo, impacta a cotação da Petrobras e faz ela cair, mesmo após o anúncio bilionário de dividendos e mesmo depois ela ter reportado resultados recorde. Então, essa reputação que ela tem hoje, né, de maior pagadora de dividendos do mundo, é algo que deve mudar com essa nova gestão. Sim, eu acho que sim, tá? A questão dos dividendos é algo bastante batido por quem está hoje no governo, tá? É visto como algo negativo, enquanto a Petrobras poderia estar investindo, ela está distribuindo esse lucro, é visto como algo negativo, até você já citou anteriormente isso. E aí até adiciona um ponto, né? Tem essa questão do governo, mas não só isso. O preço do Brent tem caído, né? Está abaixo da média que a gente viu em 2022. E aí, quando o preço cai, inerentemente a gente tem uma queda no lucro. E como o lucro cai, a gente tem uma queda no dividendo. Então, dos dois lados, tanto do lado operacional quanto do lado de governança, pode-se esperar uma queda nesse dividendo. Por isso que a gente não projeta nem perto do que foi o ano passado, um dividend yield de 68%. A gente não espera que isso se repita. Que outros fatores devem mudar aí com essa nova gestão da Petrobras? Tá, eu vejo 3 riscos, tá? 3 riscos e aí entendam risco como incerteza, imprevisibilidade, né? O primeiro risco está relacionado com o programa de paridade de preços, que não se tem visibilidade de como vai ser, e isso impacta de maneira significativa a empresa, porque impacta a receita dela. Então, você tem essa questão, esse risco, né? Você tem um segundo ponto, que é não se tem ainda uma previsibilidade de quanto que a companhia vai distribuir de dividendos, se ela vai continuar com a política dela de dividendos ou não, e isso deve mudar de maneira brusca, dado todos os comentários, dado toda a intenção demonstrada, né, por quem está no poder hoje. Então você tem preço, dividendos e, por fim, o dinheiro que vai ser retido, que não vai ser distribuído via dividendos, ele vai ser investido. Não se tem previsibilidade de onde ele vai ser investido e a que taxa, né? Isso ditaria o futuro da empresa. Então, dado esses 3 pontos, eu acho que são os principais riscos da empresa hoje e que causam essa turbulência no mercado. Mas você acha que a gente está falando de uma nova Petrobras, uma empresa bem diferente do que é hoje, ou a empresa deve se manter fiel a algumas práticas que já adota hoje? Eu não vejo como uma empresa do tamanho da Petrobras podendo mudar drasticamente da noite para o dia. Então, assim, o core, o principal, ela deve manter, né? Qual que é o principal da Petrobras hoje? Grande parte dos projetos estavam focados no pré-sal, em aumentar a produção no pré-sal, que tem um lifting cost, tem um custo de extração muito mais baixo do que a média da empresa, e isso iria puxar o custo de extração na empresa todo para baixo. Então, eu vejo a empresa seguindo nesse seu core business, não deve ter uma mudança significativa, mas podem haver alguns outros investimentos que não tinham sido feitos no passado. Até eu já vi alguns rumores sobre energias renováveis, a Petrobras sendo uma empresa mais ligada à energia, e não se sabe qual que é a rentabilidade desses projetos, né? Enquanto o pré-sal tem uma rentabilidade muito alta, isso puxa a rentabilidade da Petrobras para cima, não se sabe qual que é a rentabilidade desses outros projetos, o que poderia acabar impactando a rentabilidade a longo prazo da empresa e impactando seus resultados, né, no final do dia. Então, eu acho que não, respondendo diretamente, não, a gente não deve ver uma nova Petrobras surgindo, mas existem algumas alavancas que são muito importantes que podem ser mudadas, né? Até comentei 3. Dividendos, preço e a questão de investimentos. Sobre o PPI, eu queria voltar um pouco para essa questão, né? Hoje a política de preço da Petrobras funciona assim, é ligada aos preços internacionais. Na visão da casa, é a melhor estratégia, de fato, aí para os preços da Petrobras? E se isso mudar, seria ruim ou bom em quais fatores para a empresa? Tá. Acho que assim, existem duas
dois discursos, tá? Duas abordagens. A gente teria a abordagem na visão do acionista, que busca maximizar o seu retorno ali dentro e gerar o máximo valor possível com a empresa. E você tem a abordagem de maximizar o valor olhando para a sociedade como um todo. Né? Existem essas duas abordagens. Quando a gente pega a abordagem, e aqui eu estou como analista de investimentos, então vou pegar a abordagem de maximizar o valor do negócio, né? Uma visão holística, assim, voltada para negócio. Quando a gente pega a questão de paridade de preços internacional, eu entendo que seria mais justo, porque acaba que a empresa ela pode optar, sim, por vender para o Brasil ou exportar esse petróleo. Se a gente tiver um programa diferente de paridade de preços e ela vender mais barato para o Brasil, de alguma forma, acaba que a empresa ela está deixando dinheiro na mesa, porque ela está deixando esse petróleo no Brasil por um preço mais barato, ela poderia estar exportando. Tá? Uma visão da empresa como um todo. Claro que tem a questão de ser estatal, inegavelmente, mas até traria um dado aqui interessante sobre quanto que a Petrobras retornou de dinheiro para a sociedade nesse último ano. Né? Ao longo do ano, a Petrobras distribuiu para a União, né, para a sociedade, dado que o governo é o principal acionista, cerca de 72 bilhões em dividendos. Então, peguem aí 72 bilhões. Esse foi o valor que a Petrobras retornou para a sociedade. Porém, teve também uma parcela de impostos, tributos, etc., que somam-se 279 bilhões. Quando a gente pega essas duas parcelas juntas, combinadas, a gente fala em 351 bilhões de reais, que foi o que a Petrobras retornou para o Brasil em forma de dividendos e também proventos. Então, acaba que, se a gente for falar de uma visão de negócio e paridade de preços, etc., uma empresa gerando muito caixa, ela também retorna isso para o seu acionista majoritário, que é o governo, que no final do dia é a sociedade. Então, tem que se fazer esse contraponto, né? Óbvio que quando a gente pega e olha a questão de sociedade como um todo, um preço mais barato de combustível iria ajudar na questão da inflação, iria ajudar na questão de diversos preços aí que são influenciados por isso, né? Mas olhando da forma só de modelo de negócio, não visando ideologias nem nada do tipo, acabar deixando a paridade de preços para trás, traz um certo prejuízo para a empresa, porque ela está abrindo mão de vender a preços internacionais. E como vocês olham para esses novos nomes que foram indicados para a gestão da Petrobras? Acho que assim, é cedo para falar, porque acaba que a gente não tem um histórico longo de tomada de decisão e avaliar um track record dessas pessoas dentro da Petrobras, né? Então, de forma definitiva, é difícil falar. Num primeiro momento, esperava-se que fosse algo um pouco mais agressivo, por assim dizer, um pouco mais radical, um pouco mais extremista, voltada muito mais para o Estado do que para os seus acionistas. Num segundo momento, isso não me pareceu que veio para ficar. Então, eu vejo esses novos nomes muito mais ligados a um centro, tentando mediar algo entre o mercado e a sociedade, como algo totalmente voltado para a sociedade, né? Então, acho que, dado o choque do primeiro momento, são nomes que bastante razoáveis, mas eu não definiria eles como razoáveis para sempre, porque a gente precisa acompanhar o track record de quais deverão ser os investimentos, quais deverão ser as políticas daqui para frente, tá? Perfeito. E diante de tudo isso que a gente falou, vale a pena ainda investir em Petrobras ou com os outros aí players desse setor não compensa mais? Qual é a visão da casa sobre isso? A gente tem alguns pontos aqui, tá? Quando a gente pega e compara a Petrobras com outros players do setor, a gente vê que existe um player bastante atrativo, sim, um minor, tá? Só que eu entendo como sendo estratégias diferentes, né? Enquanto a Petrobras é muito mais uma play, um negócio voltado a quanto que a empresa deve gerar, quanto que ela deve distribuir para o seu acionista e quanto que você está pagando nela, os outros players têm uma questão de tese de investimento voltada a crescimento, a campos maduros, e aí acabar operacionalizando isso, gás, entre outros pontos. Então, eu vejo a Petrobras muito mais como um play
voltada à diferença entre valor e preço, né? Enquanto os outros players têm muito mais de desenvolvimento, execução, etc. Como até já mencionado por você, do relatório XP, a Petrobras ela tem muito mais incerteza dentro disso, por conta do governo. A gente já até comentou aqui, não se sabe quais vão ser os investimentos, qual que vai ser a política de dividendos e qual que vai ser a política de preços ainda. E por conta disso, a gente tem um maior risco. E por conta de ter um maior risco, a gente exige uma maior margem de segurança, ou seja, a gente compra por um preço ainda mais barato. Então, ao nosso ver, é uma tese que a gente olha sim, tá? Mas tudo depende do preço que você pagar por ela e quais são os riscos embutidos nesse preço. É mais ou menos essa a nossa visão, tá, Bia? Muito obrigada, João, especialista da Suno Research aqui. Por favor, volte sempre com a gente. Muito boa sua participação aqui sempre. Muito obrigado pelo convite e estou aberto a sempre que precisarem, venho aqui compartilhar o meu conhecimento. Obrigada, até a próxima. Bom, investidores, nós continuamos aqui. Antes de eu ir para as próximas notícias, eu tenho uma perguntinha para vocês. É a enquete do dia, já que eu não coloquei aqui nos comentários. Bom, a gente tem um presente para vocês. Começa assim. Cadê meu ajudante aqui para me ajudar a mostrar? Porque a gente tem um presente para mostrar, ó. Ó, vamos lá. Nessa caixa aqui, a gente tem um presente para vocês. Só que eu só vou revelar qual é esse presente quando eu tiver comentários o suficiente sobre o que vocês acham que é. Vocês têm até o final da live para revelar. Tá aqui dentro, é para vocês. Só posso dizer isso. Bom, eu quero bastante comentários. Meu ajudante aqui pode abaixar a caixa já. Eu quero muito comentário. Eu só vou revelar quando tiver muito comentário. Vai ser um presente da Suno para vocês. Comentem aqui.